Dicas de alimentos detox, o gengibre. Essa raiz ajuda a função do fígado e tem propriedades adstringentes. Algumas dietas detox pedem que se mastigue o gengibre. Você também pode descobrir que adicioná-lo à água quente faz a água ter um sabor bem melhor. Basicamente, qualquer forma que você possa pensar em colocá-lo em seu sistema será benéfica, especialmente se você sofre de gordura no fígado causada por muitos alimentos e bebidas tóxicas. Chegou a hora do quadro Saúde em Dia e hoje vamos conversar com 2 otorrinolaringologistas sobre otite e rouquidão. A otite, como o próprio nome sugere, é uma inflamação. It é o termo, que significa inflamação e otos, ouvido. Então, inflamação do ouvido. E didaticamente, o ouvido são divididos em 3 partes. O ouvido externo, que compreende da orelha até a membrana timpânica, o tímpano. O ouvido médio, que vai da membrana timpânica até o promontório. E o ouvido interno, que é o famoso labirinto, que tanto é responsável pelo equilíbrio como a captação sonora pela cóclea. Então, a otite, ela pode compreender tanto a parte da orelha externa, sendo a otite externa, geralmente causada por manipulação do ouvido, uso de cotonetes, banho excessivo em águas de mar e de piscina, que é o famoso banho de imersão, certo? E a otite média é aquela causada no ouvido médio, geralmente em consequência de uma má aeração do ouvido médio ou mesmo em decorrência de sinusites de repetição que acabam levando ao acúmulo de secreção para dentro do ouvido. E a otite média é mais severa do que a otite externa. Pode levar a complicações mais graves em comparação à otite externa, porque a otite externa geralmente é uma dor mais forte, geralmente associada ao contato com a orelha. O paciente que chega com a gente com otite média, geralmente ele não se queixa de dor ao toque, mas é uma dor mais intensa e muito mais forte, podendo inclusive levar febres e febres altas, na otite média. No caso da otite externa, que é mais conhecida como a otite nadador, os americanos chamam de swim ear, e aí evitar manipulação com cotonete, evitar coçar o ouvidinho com o dedo, porque a unha leva micro-organismo que infecta. Algumas pessoas, já atendido muito no interior, usam pena de galinha para coçar, isso é terrível. Então, além disso, evitar essa manipulação do ouvido, evitar o banho excessivo em mar e piscina, porque a água contaminada também leva bactérias para o ouvido, infeccionando. Por isso que é muito comum em cidade litorânea, como Natal, pegamos muita otite externa, porque tem muito veraneio, principalmente na época de janeiro, e fevereiro, é muito comum, aumenta a incidência de otite externa. E no caso da otite média, um controle adequado da rinites, que elas podem ser tanto alérgicas como não alérgicas, pode haver uma prevenção exatamente do controle, de evitar muitos casos ou casos de repetição das otites médias. O ideal é você sentir o dor de ouvido para saber se é uma otite externa ou uma otite média ou uma dor que é irradiada, ou seja, a pessoa pode ter algum problema fora do ouvido e o ouvido ser o principal sintoma, dor. Então, o interessante é procurar um especialista para que seu ouvido seja avaliado e tenha um diagnóstico de certeza, e não hipótese de diagnóstico. Todos os casos de otite ele tem que ser tratado, porque já chegou no caso de inflamação e que o paciente, quando nos procura, ele tem um sintoma de dor. E só quem sabe o que é uma dor de ouvido é quem já teve, quem já passou. Então, é uma dor muito forte que incomoda. No caso da otite externa, geralmente se utiliza medicamentos tópicos, são as gotinhas associadas a algum anti-inflamatório via oral, mas existem casos mais sérios de otite externa que a gente precisa utilizar antibiótico via oral. Já na otite média, grande parte, principalmente naquela otite média que tem secreção catarral, tem que se utilizar um antibiótico, porque já vem associado com febre, queda do estado geral, principalmente em criança.
inquietação, não dorme, não se alimenta bem. E existem casos das otites chamado média serosa, que é coriza dentro do ouvido. E aí nesses casos, na maioria deles, a gente pode postergar o uso do antibiótico e tratar com anti-inflamatório e descongestionantes. Mas geralmente as otites serosas, o paciente pouco se queixa de dor. Ele vai chegar para a gente se queixando de diminuição da audição, que pode ocorrer também na otite externa e na otite média. Mas a dor da otite externa e da otite média chama mais atenção que na otite média serosa. A otite média, ela acomete mais crianças, né, na faixa de 3 a 6 anos principalmente, pela uma variação anatômica que ocorre aí, que é a angulação da tuba auditiva. O que é essa tuba auditiva? É uma comunicação que existe na parte final do nariz, assim dizer, com o ouvido, que é onde sobe o ar, que a gente respira, e parte dele vai para o pulmão e uma partezinha vai subir para o ouvido respirar. E aí nas crianças, essa tuba auditiva é mais retificada, e aí com facilidade a secreção pode subir para o ouvido. Diferentemente do adulto, que ele ocorre uma inclinação e aí fica menos propenso. Lógico que isso não quer dizer que o adulto não tem otite média, tem, mas numa frequência menor do que nas crianças. E a otite externa ela é mais comum em adolescentes e adultos jovens, pelo banho excessivo, pela brincadeira na piscina, na praia e principalmente, como eu já falei, regiões litorâneas a gente pega muito turista, tanto brasileiro, né, de outros estados, como estrangeiros. E aí eles adoram banho de piscina, ficar de molho o dia todo. E aí vai evoluir para a otite externa. Então, a otite média é mais comum em crianças e a otite externa mais comum em adolescentes e adultos jovens. A rouquidão, no meio médico, no meio da saúde, a gente denomina mais ela como disfonia. Mas no popular todo mundo conhece como rouquidão, ou seja, a voz falhando, a voz com uma alteração do que é o habitual. Pode acontecer normalmente tanto em crianças como jovens, adultos e até idosos. Depende muito do hábito de como aquela pessoa está falando. Ou seja, se é do hábito, então está muito relacionado como é que a pessoa está fazendo uso da voz. Se você vai para uma palestra, se você é professor, se você é jornalista e usa abusivamente daquela voz, se grita, não dá pausas ao falar, então é muito comum ter essa alteração e normalmente ela vai ocorrer ao final do dia, ou seja, passa o dia todinho falando, usando de forma inadequada a região da laringe, né? E aí vai ter o resultado ao final do dia dessa voz alterada. E por ser muito comum, muitas vezes as pessoas não procuram uma assistência, um atendimento médico. Às vezes já se automedicam, vai na farmácia, compra uma medicação e, por incrível que pareça, acabam ficando boa. Graças a Deus, porque a maioria das rouquidões, das disfonias, elas são benéficas. Mas se aquela rouquidão ela ultrapassar os 14 dias, vale a pena procurar um atendimento médico para poder investigar a causa. E isso também vale para independentemente da idade, seja uma rouquidão na criança ou seja uma rouquidão no adulto. Na criança é mais comum naquelas crianças pequenas que gritam muito. Às vezes a gente tem até associado uma dificuldade de escutar e aí por ela pensar que não está escutando sua própria voz, ela acaba forçando-a e tendo essa alteração ao final do dia. Você vem ao médico, vai fazer essa avaliação, o médico vai questionar tudo o que está acontecendo, vai fazer um relatório de todo o seu hábito, de como você usa a voz. E a partir dessa avaliação, o médico vai fazer o exame chamado laringoscopia. Nesse exame, a gente tem como avaliar bem direitinho a parte das pregas vocais, se elas estão funcionando de forma adequada, se existe uma abertura e fechamento correto, se não existe uma parte que esteja funcionando mais do que outra, se não existe uma tensão maior ou um esforço maior para poder estar falando. Faz no consultório, às vezes utiliza alguma medicação para diminuir o reflexo nauseoso do paciente, para ele não sentir vontade de vomitar na hora do exame. E em questão de 5 minutos a gente consegue executar esse exame através de manobras, avalia toda a estrutura da laringe, da faringe e vê como é que tá, se tem alguma alteração ou não. Isso tanto em alterações anatômicas, ou seja, lesões que podem ter ali na região,
como também alterações do funcionamento. Às vezes a gente tem um nódulo, um pólipo, um cisto, ou então algumas doenças mais graves, como até mesmo o câncer, né? Pessoas que fumam, que têm dores na garganta e que têm essa rouquidão por mais de 14 dias, compõem o público-alvo que a gente deve estar mais procurando para poder investigar o motivo dessa falha na voz. E o que é que pode ser feito para poder prevenir a rouquidão? Primeiro, usar adequadamente. Nada de fazer esforço físico. Nada de fazer esforço físico para falar, né? Então, falar pausadamente, dando espaço para que as palavras saiam de forma fácil, sem fazer esforço nessa musculatura externa do pescoço, dar pausas ao falar, beber bastante líquido enquanto estiver trabalhando. Esse recadinho vale principalmente para os professores, né, os profissionais da voz de um modo geral. Procurar tanto a ajuda do médico quanto a ajuda do profissional fonoaudiólogo, porque ele também quem vai ajudar no tratamento, caso tenha algum distúrbio da utilização das pregas vocais. Como é bem comum a automedicação, o índice e o consumo de anti-inflamatórios, de corticoide na população é bem significativo. E às vezes a gente acaba tomando essa medicação e não tem noção do efeito adverso que essa medicação pode estar provocando para o organismo. Então vale a pena. Você pode fazer o uso de remédios? Pode, mas sempre com orientação. Nada de ficar indo no balcão da farmácia, eu quero um remédio para dor de garganta. E pega aquele primeiro remédio que o balconista oferece. Isso não é saudável. O ideal é passar por uma avaliação, ver realmente o que está provocando aquela rouquidão e tratar, seja com medicamento, seja com fonoterapia e também com mudança de comportamento. Uma pessoa que não bebe água, que fala muito forte, que está usando abusivamente da voz, sem controle, essas pessoas estão no público que a gente precisa realmente chegar mais perto e precisa tratar. E o tratamento às vezes, a proteção do refluxo gastroesofágico, manobras fonoterapêuticas. Realmente você aprender a falar corretamente. Né? Você sabe até falar, mas falar corretamente é que é o detalhe. Você já sentiu dores ou desconforto no ouvido, nariz e garganta? Já procurou por algum especialista? Olha, com saúde não se brinca, não é mesmo? Então, quando você for escolher o seu otorrinolaringologista, veja quem é pioneiro. Escolha quem tem tecnologia e tradição. A Clínica Pedro Cavalcante está em todas as regiões da cidade e tem sempre uma perto de você. Estamos hoje na unidade Ponta Negra, localizada dentro do Praia Shopping. Aqui você encontra a comodidade que só um shopping pode lhe oferecer: segurança, estacionamento, além de vários outros serviços para você. A unidade conta com excelentes profissionais e uma ótima estrutura. Abre de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 18 horas e aos sábados, das 9 da manhã às 13 horas. Possui, além de otorrinolaringologistas, o serviço de fonoaudiologia. São mais de 30 anos de experiência e de muito cuidado com todos os potiguares, desde o diagnóstico ao tratamento de sintomas como sinusites, rinites, alergias, dores de ouvido e garganta, entre outros. A Clínica Pedro Cavalcante está sempre pronta para lhe atender. Para marcação de consultas, ligue 4008-5909 ou acesse www.clinicapedrocavalcante.com.br.